Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia nos encontramos para fazer a vivência da liturgia do dia. A Igreja nos orienta hoje a primeira leitura da primeira carta de Pedro, do capítulo 5, de 1 a 4. O Salmo responsorial, o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E o Evangelho é de Mateus 16, do versículo 13 ao 19. Hoje celebramos a cátedra de São Pedro. Então vamos nos preparar para estarmos em paz para ouvir a palavra de Deus. Dizia Jesus a Deus que nós não estamos sozinhos, mas desejamos a sua companhia dentro do nosso coração. E peçamos a graça na leitura desse Evangelho. Senhor, que eu compreenda que a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério são minha fonte de vida para te alcançar no céu. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, a igreja vive a cátedra de São Pedro. Mateus, hoje, no capítulo 16, ele escolhe para falar com Simão Pedro. Simão Pedro, ele nasceu em Cafarnaum. Ele era um pescador. Quando o seu encontro com Jesus, ele deixou tudo, deixou a casa, deixou a família, para assumir o quê? O seguimento do Senhor. É um homem de personalidade simples e às vezes até ingênua. De Simão, ele passa a ser Pedro. De Pedro a ser a pedra de todo o edifício da igreja. No texto que lemos agora, Jesus já tinha formado o grupo dos 12 discípulos. A primeira leitura de hoje, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, é uma carta dirigida aos cristãos da Ásia Menor, para os cristãos da diáspora, por onde Paulo já tinha caminhado. Essa carta não é de autoria de Pedro, mas de um dos seus discípulos, um dos seus seguidores. O texto de hoje, ele faz parte do último capítulo atribuído a Pedro. Esse texto é uma parêntese, um discurso moral, ou seja, uma exortação que é feita às lideranças da comunidade, aqui identificada como os presbíteros e pastores. Essa recomendação aos pastores e líderes da comunidade é imensamente atualizada para os tempos de hoje. É verdade, ela é muito atualizada para os tempos de hoje. Governando não é com a força do homem, mas com a força do coração generoso. Tem que governar, liderar. Não com poder e autoridade,
mas como modelo de rebanho. O pastor tem que sentir, o cheiro do pastor tem que ser o cheiro das ovelhas. O pastor não é passageiro, ele é permanente. A pessoa que sai, que se troca-se de lugar, mas temos que conquistar lugares, conquistar corações, desde o Papa até uma liderança de um grupo de pastores de movimento, nós temos que fazer essas observações. A liberdade para exercer qualquer função nas comunidades é fundamental, pois ela tem que ser assumida, olha só, com coração generoso. É o coração, meu irmão, minha irmã. O coração tem que estar ligado como se fosse você naquele lugar. Os pastores dinheiristas, pastores autoritários, pastores escravos de leis, decretos, é isso não que Deus quer, não. Nós temos o Concílio Vaticano II, nós temos o magistério para observar, para edificar o povo de Deus, é verdade. Assim, o modelo de todo pastor é o modelo de Jesus Cristo. Em Mateus 16, hoje, ele diz que Jesus retira-se da Galileia porque o clima lá está pesado. Eita, está pesado. Aí ele vai para onde? Para a região lá do Jordão, num lugar muito bonito, cheio de riacho, de cachoeira, chamado Bânias. É um lugar uma maravilha, uma região muito bonita. Aí sai um pouco com seu discípulo. Para quê, diácono? Sai para onde ele ia? Para dar uma formação mais específica. Ele quer fazer um balanço do seu ministério, como é que está até agora. Os discípulos anteriormente, eles se manifestavam que não tem entendido muita coisa que Jesus falava, não. Então, naquela ocasião verdadeira, Pedro faz sua profissão de fé. Aí Pedro responde, em nome dos 12 apóstolos. Aí Jesus pergunta, o que dizem a multidão que eu sou? Aí, fala que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, é parecido com Jeremias, é parecido com um dos profetas de Israel. É isso que dizem do Senhor. Embora o povo esteja correto, está longe do povo entender quem é Jesus, a sua identidade. Jesus não é somente um homem bom, um profeta, um pregador, alguém que faz milagres e prodígios. Não. É por isso que ele faz a pergunta a quem? A Pedro. Né? Ele pergunta a Pedro. Né? Pedro, né? Pergunta claramente a Pedro. Pedro, e tu que dizes que eu sou? Que pergunta difícil, né? E fácil ao mesmo tempo. Porque Pedro diz assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha só, é o Filho de Deus. Ele esperava um Messias, naquela época, o Messias esperava um Messias que fosse lutador, um guerreiro, que fazia revoluções com o Império Romano. Se esperava um Messias cumpridor das leis mosaicas. Se esperava até um Messias, um monge, imagina. Esperava um Messias vinculado ao grupo dos fariseus, cumpridor de leis e normas. Havia uma expectativa muito grande naquela época, por todo tipo de Messias. E olha, chovia de Messias. Mas Jesus não se identifica com nenhum desses Messias, nenhuma dessas expectativas messiânicas. Ele é um Messias sofredor, servidor. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Jesus diz, és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, foi Deus que revelou a Jesus que está no céu. Por isso eu te digo, tu é Pedro e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. E o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Jesus propõe a construção de uma comunidade, na qual Pedro está
como pedra fundamental. Mas Jesus disse que a pedra é Ele. Ele que é a rocha. Ele que é o domínio. Jesus é tudo para cada um de nós. Jesus fundamenta a relação de Pedro com a igreja. Faz a correlação. Sobre Pedro está edificada a igreja. E a imagem bonita da rocha, da pedra. A pedra, sabe quem é? Cristo. É Cristo que é a pedra. Pedro vai passar. Vão passar lá, passaram tantos Pedros. Mas a rocha é Cristo, edificada. É a profissão de fé sintetizada na palavra. De quem? De Simão Pedro. Todas as perseguições, tudo que é contrário ao reino de Deus, nunca vai prevalecer, de fala Jesus. E a fé de Pedro é exercida no ministério do Papa. Nós não escolhemos o Papa. Nosso Papa chama-se Francisco. Ele é o único Papa. E foi o Espírito Santo quem o escolheu. Ele é a imagem, né? De amarrar e desamarrar, ligar e desligar. E essa terminologia já era muito usada no ambiente judeu, muito presente na cultura judaica. O Papa, meus irmãos e minhas irmãs, ele é o guardião da fé na igreja. Hoje nós celebramos com carinho o nosso pastor que está sentado lá na cátedra de Pedro, o Papa Francisco. Hoje muitos cardeais, é com tristeza que a gente diz isso, se opõem ao Papa. Mas na verdade não é o Papa não que se opõe não. Ele se opõe ao Evangelho de Jesus Cristo, anunciado aos pobres. Desde que o Papa Francisco assumiu o ministério dele, muitos se escandalizaram, rejeitaram. Por quê? Porque ele não gosta de pompa, ele rejeitou as pompas, os sapatos vermelhos, aquela coisa da roupa. Ele é um homem simples. Deixou claro o seu sonho, uma igreja dos pobres para os pobres. Então que a gente possa ser essa igreja dos pobres para os pobres. Coloque-se no lugar daquele que menos tem. Não exclua, não aponte defeito nas pessoas, em quem quer ajudar. Não faça isso. Porque hoje você faz aqui na terra, mas quando chegar no céu, é com Deus que você vai fechar conta. Então, sejamos uma comunidade de comunidade. Andemos juntos, uns com os outros. Eu quero te abençoar, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus volte para si e tenha misericórdia de ti. Que o Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus de Pedro, de João, de Paulo, dos apóstolos, te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus salve o Sagrado Coração de Jesus. Deus salve a Cátedra de Pedro. Paz e bem.